Boa noite. O Ponta Verde Notícias começa agora. E esses são os nossos destaques. Após fortes chuvas, Defesa Civil monitora a situação nos municípios alagoanos. Estamos acompanhando aqui toda a chuva que vem caindo, da madrugada de ontem, hoje, durante todo o dia e até terça-feira. Estamos aí 24 horas atentos, emitimos alerta necessário. Chuvas devem continuar até amanhã, mas com menos força, de acordo com a SEMAR. Amanhã pela manhã a gente pode ter alguma chuvinha também, mas aquelas pancadas rápidas, intercaladas com períodos de tempo seco. A partir da tarde de amanhã, o tempo já deve ficar bem mais seco aqui em todo o estado de Alagoas. Infectologista alerta para o aumento de casos de gripe grave em crianças. Então é muito importante vacinar as crianças. Se o seu filho está com quadro respiratório, está tossindo, está escorrendo o nariz, está com febre, não leva para a escola, certo? Se leva para a escola, a criança está passando o vírus para todo mundo, nós vamos ter muito mais casos. Acompanhe essas e outras notícias comigo a partir de agora. A Defesa Civil está em alerta por conta das fortes chuvas que caíram em Alagoas durante o fim de semana. Evandro Amorim traz todas as informações para a gente. Isso mesmo, Estela. As fortes chuvas que caíram durante o final de semana deixaram a Defesa Civil em alerta. O coronel Moisés Melo vai explicar para a gente qual é a grande preocupação. As chuvas que caíram no agreste do estado de Pernambuco estão preocupando aqui em Alagoas, é isso? Isso mesmo, fazemos um monitoramento em tempo real das chuvas que caem também fora do estado de Alagoas, né? Os rios que nascem em Pernambuco desaguam aqui em Alagoas, a exemplo do rio Mundaú. Então, todo o Vale do Mundaú está sendo monitorado, os alertas foram emitidos, há risco de transbordamento do rio Mundaú em alguns pontos, principalmente na zona rural de União dos Palmares e Murici. Os alertas foram emitidos para as defesas civis municipais, tivemos problema também em São José da Laje, tivemos problemas na sexta-feira na região sul do estado, lá em Coruripe e Feliz Deserto. Os alertas foram emitidos, nos reunimos aí com alguns gestores, com o gestor de Coruripe e as demandas que estão sendo apresentadas, estamos dando já as soluções e o estado está de prontidão para servir a todo aquele que necessite, através de busca e salvamento com o Corpo de Bombeiros, ligando através do telefone número 193, como também da própria Defesa Civil do Estado. Como o desastre acontece no município, compete ao município dar a primeira resposta, fazer o primeiro atendimento e colocar em prática o seu plano de contingência. Durante toda a noite desta segunda-feira ainda a gente vai permanecer em alerta? A gente não para, estamos acompanhando aqui toda a chuva que vem caindo, da madrugada de ontem, hoje, durante todo o dia e até terça-feira estamos aí 24 horas atentos, emitimos os alertas necessários, porque utilizamos a tecnologia para salvar pela prevenção. E esses alertas são muito importantes porque os gestores municipais, como os coordenadores, conseguem colocar em prática o seu plano de contingência e retirar as pessoas da área de risco. Muito obrigado ao coordenador da Defesa Civil, o coronel Moisés Melo, pelas informações. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Evandro. Depois desse fim de semana chuvoso, a pergunta que todo mundo se faz é como fica o tempo nos próximos dias. E mais importante, vai chover mais? Quem traz as informações é a Italine Max. Boa noite, Ita. Oi, Estela, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, só para você ter uma ideia, a média histórica do mês de novembro é de em torno de 70 milímetros de chuva aqui em Maceió. Mas de quinta-feira para cá já choveu 200 milímetros, em alguns pontos até 210, 220 milímetros, só de quinta-feira para cá, ou seja, neste período já ultrapassou muito a média prevista para todo o mês e é claro que é importante ficar atento. A gente vai conversar agora com o Vinícius Pinho, que é meteorologista da SEMAR, para trazer essas orientações para a gente. Vinícius, bem-vindo, boa noite. Primeiro, por que está chovendo tanto e não é só em Maceió? Boa noite, é verdade, essa chuva está acontecendo em praticamente todo o estado. Hoje ela está concentrada mais na região metropolitana e na zona da mata do estado de Alagoas, e essa chuva ocorre basicamente por conta de um sistema que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul. Ele é um sistema que se forma desde a região da Amazônia e se desloca até a faixa litorânea do nordeste do Brasil. Normalmente, essa chuva ocorre mais no sul da
Bahia, no máximo no norte da Bahia. Mas como tinha uma frente fria muito intensa, essa frente fria acabou por empurrar, deslocar esse sistema mais para a nossa região, provocando essas chuvas e deixando esse sistema estacionário em cima do estado de Alagoas por diversos dias. Isso que tem provocado toda essa chuva. Como fica a previsão para hoje e os próximos dias? Hoje à noite a gente ainda pode ter algumas pancadas de chuva aqui na região metropolitana, em toda a faixa litorânea e na zona da mata. Amanhã pela manhã a gente pode ter alguma chuvinha também, mas aquelas pancadas rápidas, intercaladas com períodos de tempo seco. A partir da tarde de amanhã, o tempo já deve ficar bem mais seco aqui em todo o estado de Alagoas. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Italine. Uma criança de 1 ano e 10 meses ficou ferida após o desabamento de um muro de contenção em Rio Largo. Segundo a prefeitura, pelo menos 11 pessoas estão desabrigadas. Vizinhos se arriscavam para salvar o que ainda prestava. As casas atingidas com a queda de um muro de contenção ficam na rua João Davino, em Rio Largo. A Flávia Caroline estava numa das casas atingidas. A gente só escutou um estrondo. E quando olhou já foi tudo caindo, tudo desmoronando por cima da gente. E só o tempo de tirar as crianças mesmo e a bebê ficou soterrada. Mas vocês conseguiram tirar a criança ainda? Conseguindo com vida, graças a Deus. E agora como é que está sendo? Vocês vão para onde? Já tem um local? No momento não, a gente está primeiro ajeitando as coisas, né? Depois que a gente vai resolver isso, tirar o resto que sobrou. Chovia bastante quando o muro de contenção cedeu e atingiu 3 casas. Uma criança de 1 ano e 10 meses continua internada no Hospital Geral do Estado. Essa vizinha denuncia que o calçamento já estava oco, o que favoreceu para a queda. Aquele buraco ali já foi reclamado, mas não chegou ninguém para ajeitar, né? E aqui tem que... Tudo minando ali, essa parte aí tá tudo oca. Dali é que dá para ver mesmo. Aos poucos, geladeira e fogão são retirados dos escombros. Uma equipe da prefeitura avalia de como vai iniciar a obra. A rua ficou interditada devido à enorme cratera que surgiu. 11 pessoas ficaram desabrigadas, mas foram cadastradas no aluguel social. As primeiras etapas foram a questão do aluguel social, que já vai ser liberada para as famílias, né? Eles vão ser assistidos, todos os técnicos estão aqui, psicólogos, assistentes sociais, juntamente com outras secretarias para dar todo o apoio e suporte a essas famílias. A criança de 1 ano e 10 meses que foi socorrida para o HGE continua internada em observação. De acordo com a equipe médica que fez o atendimento, a bebê não sofreu ferimentos graves, porém foi vítima de sufocamento por ter ficado muito tempo em meio aos escombros. O quadro de saúde dela é considerado grave. As viagens dos trens urbanos de Maceió também foram afetadas pelas chuvas. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, um grande volume de areia carregado pela água impediu a operação num trecho da ferrovia que fica entre Fernão Velho e Bebedouro. Por conta disso, a operação vai ser mantida da estação Gustavo Paiva até Fernão Velho. A baldeação será realocada de Bebedouro para Fernão Velho. Ainda segundo a CBTU, o ônibus coletivo em Bebedouro está mantido nos mesmos horários dos trens, como já ocorria na baldeação. O trecho entre as estações Jaraguá e Bom Parto segue operando normalmente. O número de casos de infecções respiratórias em crianças está aumentando. A forma grave da doença pode levar à morte. Evandro Amorim conversou com o infectologista Fernando Maia e traz orientações. O doutor Fernando Maia, que é infectologista, vai explicar para a gente o que é que está acontecendo, doutor. Porque a gente percebe, e a pesquisa diz inclusive, através da Infogripe, que as crianças são mais vulneráveis, é isso? É isso, porque isso é normal, né? Porque as crianças estão no seu processo de crescimento e também no processo de aquisição de imunidade. Então elas vão se sendo expostas aos determinados vírus. É comum, todo mundo, quem tem criança na escola sabe que de tempos em tempos todas as crianças adoecem, então é normal. O que é que está acontecendo especificamente agora, nesse mês de novembro de 2022? Nós passamos 2 anos de pandemia, todo mundo em casa ou saindo de máscara. A máscara serve para evitar a Covid, mas também evitou muitos contágios desses outros vírus, que de repente estavam como que represados. E aí, na hora que a gente voltou às nossas atividades normais, voltamos a sair, voltamos a circular, voltamos a andar sem máscara,
máscara, o que é que está acontecendo? A gente está se expondo a esses vírus novamente e por isso esse número aumentado de casos de gripe e outras doenças respiratórias. E aí, naturalmente, quando aumenta os casos, também vai aumentar os casos de forma grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, que pode ser causada por vários vírus. Pode ser causada por coronavírus, pode ser causada pelo influenza, que é o causador da gripe, pode ser o vírus sincicial respiratório, pode ser o adenovírus, pode ser o rinovírus. Tem muitos vírus que circulam na comunidade o ano todo. Nós estamos numa época em que não é comum acontecer esses surtos, a gente já está entrando próximo do verão, então já não era para ter tantos casos, mas nós estamos com um tempo chuvoso, como aconteceu esse final de semana, choveu bastante, e também as crianças estão se expondo agora e por isso estão apresentando esses quadros. O que os pais devem fazer e qual a recomendação, né, para que toda essa situação aí tenha uma atenção maior? Bom, primeira coisa, boa alimentação. Coloque o calendário vacinal das suas crianças em dia. Então é muito importante que as crianças sejam vacinadas contra a gripe, é muito importante, que isso ajuda a evitar desses vírus todos o que faz mais quadros graves, o que tem maior potencial de morte é exatamente o influenza, mas para ele nós temos vacina, então é muito importante vacinar as crianças. Se o seu filho está com quadro respiratório, está tossindo, está escorrendo o nariz, está com febre, não leva para a escola, certo? Você leva para a escola, a criança está passando o vírus para todo mundo, nós vamos ter muito mais casos. Então, está doente, deixa a criança em casa para se recuperar melhor, mais rápido e poder voltar às suas atividades normalmente. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Portanto, a recomendação do infectologista, do médico, deixe o calendário vacinal da criança em dia. É muito importante. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Evandro. Mudando de assunto. O Cine Maceió tem 229 vagas de emprego abertas nesta semana para diversas áreas de diferentes níveis de escolaridade. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail imocine.centabes@gmail.com, informando a vaga de interesse no assunto ou pelo WhatsApp 98879-1919. Os candidatos também podem ir até o posto de atendimento do Cine, no segundo piso do Shopping Popular, no centro de Maceió, levando o currículo e o CPF. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp que está aí na tela ou pelo 0800 082 6205. Agora eu tenho uma dica para você. Preste atenção nesse recado. Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 para vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso, te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato. E o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Ligue agora, 0800 888 3211. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? Cartão estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições sem cobrança de valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, possibilidade de quitação antecipada e descontos. Há mais de 12 anos no mercado, realiza mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. O governador Paulo Dantas visitou hoje as obras da creche Cria, que será inaugurada nas próximas semanas na Grota do Cigano, na Mangabeiras. As obras da creche Cria, na Grota do Cigano, estão praticamente concluídas. Este é um projeto que foi iniciado no governo Renan Filho. Com 95% da estrutura pronta, o local terá capacidade para atender a 200 crianças, de 0 a 6 anos.
A creche da Grota do Cigano é a 23ª a ser entregue pelo governo de Alagoas, sendo 19 delas somente na gestão do governador Paulo Dantas. A obra está orçada em R$ 4.700.000, recursos próprios do Tesouro Estadual. Nós vamos entregar, como diz a Constituição, esse espaço para o prefeito de Maceió, o prefeito JHC, e acredito que ele vai receber a creche e vai fazer um bom uso dela, vai contratar bons profissionais, e eu tenho certeza que nós vamos levar boa educação, e é essa parceria entre as prefeituras e o governo de Alagoas que tem feito o estado de Alagoas ser um estado referência em gestão, governança. Além dessas 23 já concluídas, outros 57 equipamentos como este estão previstos para serem entregues nesse primeiro lote e já estão com as obras em andamento. A meta do governo do estado é entregar 200 creches no total. Cada creche dessa vai gerar aproximadamente entre 40 e 50 empregos e mais 200 vagas para as nossas crianças, que vão estar num ambiente adequado, vão estar acompanhadas dos melhores profissionais, também vão ter uma boa alimentação através da nossa merenda. E são projetos como esse, programas como esse, que nós garantimos na eleição, que nós vamos levar adiante. O Teleton bateu recorde de arrecadação. Foram doados 34 milhões de reais que serão destinados à ACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Foram mais de 12 horas de transmissão ao vivo. No palco do SBT, alegria, emoção, música e histórias incríveis de superação. Uma maratona que começou na sexta à noite com os padrinhos Eliana e Daniel e terminou na madrugada de domingo. Nos bastidores, uma correria para deixar tudo perfeito para a 25ª edição do Teleton. Trabalhar aqui no Teleton é emocionante, é um trabalho voluntário, onde elas querem vir, elas querem estar, ninguém ganha nada, todo mundo faz com coração, então isso é muito emocionante, é gratificante. Enquanto isso, no palco, um time de peso, de estrelas do SBT. Fico muito feliz em poder participar do Teleton. Eu repito para vocês, nunca deixem de se emocionar com eles, porque essas crianças ou essas pessoas, entre parênteses, especiais, são os anjos que ajudam a gente, que nos deixam cada vez mais sensíveis. E teve muita música com vários artistas que apoiam a causa. Fafá de Belém, Joelma e muitos outros. Aos poucos, as doações foram chegando. Essa festa linda, a gente aprende que quando a gente está unido, a gente é muito mais forte. Missão dada é missão cumprida. A meta foi atingida. E a gente ultrapassa a nossa meta! Meu Deus, que maravilha! Ainda dá tempo de você, alagoano, fazer a sua parte e contribuir para essa causa tão linda e especial. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Que ótima notícia saber que mais uma vez o Teleton atingiu a meta, né? E com isso a gente encerra mais uma edição do Ponta Verde Notícias. Gratidão pela sua companhia. Que essa seja uma ótima semana para todos nós. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.